Estamos iniciando mais um programa Leituras Progressistas. Eu sou Guilherme Marçal. Eu sou a Débora Vanessa, e essa aqui é a aluna. Maravilhosa aluna, nossa leitora mais assídua desse programa. E a nossa iniciativa, ela se propõe a leitura crítica e reflexiva sobre materiais audiovisuais, em particular livros, que estejam no campo do progresso, da democracia e também da defesa dos direitos humanos. Então, nesse momento, nós estamos realizando a leitura crítica do livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, do professor e doutor Ciro Gomes. A Débora ali, com o livro, e a Débora agora ela vai falar um pouquinho da nossa plataforma, de quem é esse coletivo que está propondo essas discussões. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Dever da Esperança é um coletivo de esperançosos que apoiam o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, proposto pelo Ciro Gomes, e a gente promove debates, discussões, leituras conjuntas no Spaces do Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook e agora aqui também no YouTube. Aproveitando o momento, eu peço para que vocês, antes da gente começar a leitura, que vocês deixem o curtir de vocês, deixem comentários, se tiverem sugestões, algumas dúvidas, que a gente pode responder depois, e compartilhe com seus amigos, para que eles participem dessa leitura aqui conosco. Exatamente, essa leitura, ela transpassa as telas, então a gente convida todo o público a participar e também a compartilhar essa ideia e criar os seus próprios clubes de leitura, isso é muito importante. Uma nação que não lê é uma nação sem alma, já dizia algumas frases famosas. E ao longo dessas leituras, dessas lives que nós temos realizado, nós temos recebido uma série de convidados e convidadas especiais, e hoje a gente recebe um militante modelo, modelo porque é bonito e modelo porque atua muito bem. Então, a gente convida o João para a tela. João, seja bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Débora. Obrigado pela apresentação e pelas palavras aqui também. Obrigado pelo convite de participar aqui do Leituras Progressistas. Muito bom. Então, a gente convidou o João exatamente pela trajetória dele, pela repercussão que ele tem tanto na militância, mas também uma reflexão crítica que ele sempre traz sobre o projeto nacional. E esse é o nosso propósito, a nossa iniciativa aqui. E seja bem-vindo, João. Se você quiser se apresentar, quiser trazer um pouquinho da sua história, compartilhar com a gente aqui com os nossos espectadores, fique à vontade. Seja muito bem-vindo e obrigada pela participação, pela oportunidade de participar aqui conosco. Beleza, eu que agradeço. Então, eu sou o João De Lucas, sou natural aqui de BH, de Minas Gerais. Sou formado em arquitetura, urbanismo e sou paisagista também, é a área que eu trabalho, que eu atuo. Sou filiado ao PDT desde 12 de 2020. Foi a data que eu me filiei ao partido, porque eu achava que precisava entrar nessa luta pelo país que eu acredito, sabe? Pelo Brasil que há de ser. E mesmo sabendo de todas as contradições da política partidária e do próprio PDT, eu tenho ciência, até escrevi quando eu filiei ao partido, que é uma frase até do Darcy, né, que é o partido cheio de problemas, é o melhor partido que tem, e a gente está nele para mudar. Eu decidi entrar depois de muito relutar em me filiar a algum partido. Enfim, sempre fui um cara de esquerda, identificado com a esquerda e com a centro-esquerda, com pensamento progressista, e mais atualmente com pensamento trabalhista também, que eu venho estudando, me atualizando sobre, e aí eu quis me filiar ao PDT e fazer parte dessa luta, assim, com todas as contradições e todos os ônus e bônus que ela precisa também, né? Então, nesse momento, eu fico feliz de contribuir de alguma forma com esse projeto que eu acredito, que a gente acredita, e que a gente possa melhorá-lo a cada dia e trazer sempre para discussão, né? Colocar sempre o projeto em debate, um debate objetivo, sem cair em xingamentos e coisas do tipo, sempre na ideia de procurar evoluir essa ideia, de procurar debater, expor as contradições, os pontos convergentes e divergentes, para a gente estar sempre construindo uma coisa coletiva e melhor também para o que a gente acredita e para o nosso país. Muito bom, João. Obrigado, viu, por estar aqui. Então, pessoal,
ao longo das últimas lives, a gente discutiu bastante. Iniciamos lá no prólogo do Mangabeira Unger, do professor, e que faz um resumão sobre o projeto nacional. Passamos pela introdução, onde o Ciro contextualiza de onde esse projeto surge e um pouco também do momento em que ele escreve isso, que foi anterior à pandemia. Passamos mais fortemente por uma revisão que o Ciro propõe das raízes profundas das crises econômicas do país. Então, ele traz uma discussão desde Getúlio Vargas, passando pelo regime militar, depois pela retomada da democracia brasileira e pelos governos progressistas ou ditos desde então. E então a gente desemboca no governo Bolsonaro e no terceiro capítulo ele traça um contexto geopolítico de onde o Brasil se insere, falando principalmente sobre soberania, espionagem e onde se situa o Brasil no mundo. Então, a gente trouxe essas reflexões com uma série de convidados e convidadas especiais, e agora a gente chega no meio do livro, que assim, é um divisor do livro muito importante, que é onde o Ciro definitivamente ele propõe a discussão e começa a traçar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, a qual ele tem defendido e falando tão fortemente durante essas últimas décadas. Então, a gente convida todo mundo para a leitura. Nós vamos iniciar a partir da página 101, para quem estiver com o livro físico, um projeto para o Brasil. Então, para quem tiver pelo Kindle ou PDF, procurar por esse tópico. Então, acho que a gente já pode iniciar. João, por favor. É um projeto para o Brasil. Durante a última década, percorri o Brasil conversando com a academia, trabalhadores, associações de produtores e outras organizações sociais, debatendo os problemas e propostas para o país, escutando suas inquietações, opiniões e dados, numa das experiências mais ricas da minha vida política. Com isso, a visão e as propostas que eu tinha para o Brasil se refinaram. Novas ideias surgiram, e o resultado hoje é antes um projeto de todo um campo político do que meu próprio. É esse projeto que apresentarei aqui com dois objetivos. O primeiro, dar aos brasileiros uma visão clara de como o país tem jeito, como ele pode dar certo, como a solução de nossos principais problemas está ao alcance de nossa organização e vontade política. O segundo é oferecer esse conjunto de ideias aos atuais tomadores de decisão, com os quais estabelecemos o critério programático que orientará nossa atuação política diante deste governo. Mas também definirá o mérito de nossas diferenças com as demais forças que conosco movem a oposição. Da mesma forma, este conjunto de ideias aqui defendidas devem ser a base de nossa cíclica discussão com outras forças da oposição, como o PT. Caso alguma iniciativa dos atuais governantes coincida com nossas ideias e valores, não nos furtaremos ao diálogo. Por outro lado, será a contradição entre o rumo do governo e nossos valores aquilo que orientará nossa dura oposição. Não acreditamos na política do quanto pior, melhor. E, francamente, não queremos ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço, porque, nesse caso, o palhaço somos nós, a nação brasileira. Somos oposição a isso que está aí, mas somos oposição ao governo, não ao país. Não apostaremos no quanto pior, melhor, porque o pior é a ruína da vida de milhares de famílias brasileiras. Portanto, pretendemos apoiar propostas que forem na direção de nosso projeto e nos opor, da maneira mais eficiente possível, às propostas do governo que visem a destruição de nossa soberania e dos direitos da população. Muito bom. Acho que aqui a gente pode traçar um breve comentário, cada um, sobre o que o Ciro está colocando aqui. Eu acho que ele está propondo realmente o diálogo, né, de uma forma muito objetiva para todo mundo. Eu gosto particularmente quando ele coloca aqui que a gente não pode querer que o país simplesmente se desfaça, porque nós todos vamos pagar essa conta. Eu acho isso um ponto muito importante, que eu acho que representa muito o que ele propõe, né, que é o dever da esperança, de fato. A gente não pode desistir do nosso país, apesar de todos os problemas e complexidades sociais, históricas e políticas.
Eu acho interessante, um breve comentário que, assim, aqui quando ele fala que ele não torce pelo quanto pior, melhor, e na verdade ele também não está torcendo para que os adversários ou para quem está no governo quebre a cara, né? Na verdade ele está propondo, falando aqui, ó, a gente está pensando aqui numa solução para o Brasil. Então eu não estou torcendo para que dê errado, só para falar, olha, eu estava certo, vocês estão errados. Na verdade a ideia é trazer soluções e dialogar com quem esteja disposto a dialogar de fato, pensando na melhoria do país. Eu acho que são 4 parágrafos, né, esse que eu li, mas eu acho, assim, uma parte muito importante como introdução ao projeto que ele vai apresentar em sequência, né? E aí tem 2 coisas que me chamam muita atenção. A primeira é quando ele fala dessa construção coletiva do projeto, que é uma narrativa que o pessoal que não leu, ou que leu, fingiu que não viu essa parte, ou se leu, fingiu que não viu essa parte, e é simplesmente desonesto mesmo, fala que é um projeto pessoal dele, que ele simplesmente escreveu lá de próprio punho, e apresenta aí como a solução do Brasil, quando na verdade não é nada disso. Quem acompanha o Ciro há mais tempo, e quem leu realmente com honestidade o livro, acompanha as palestras dele, sabe que esse projeto é uma construção coletiva de muitas mãos. O Ciro até hoje fala de 600 pessoas que ajudam ele, né? Ao longo de todo esse tempo, o Ciro já traça essa própria palavra de projeto nacional de desenvolvimento há muitos anos. Desde a década de 90, ele já apresenta essa ideia, e a gente vê como a ideia foi evoluindo ao longo do tempo, pelo próprio Brasil, que tinha naquela época e tem hoje, de alguns aspectos não é tão diferente, mas pelas ideias dele que evoluíram em vários campos e várias contribuições que ele foi ganhando ao longo dessa trajetória dele. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente até ressaltar isso, que apesar dele ter escrito o livro e simboliza a frente desse projeto, não é um projeto pessoal dele, é um projeto de construção coletiva e não finalizado, um projeto que está em constante construção, até para acompanhar os rumos do país também. Então, esse acho que é um ponto muito importante da gente deixar claro, e que o Ciro traz aqui, até de maneira um pouco rápida, assim, para a gente prestar bastante atenção que é um projeto de construção coletiva, e que está sempre aberto a novas ideias e novas proposições. Só reforçando a sua fala, João, na página 260, uma prova disso do que você falou, na página 262, que é lá na nota do autor, no finalzinho do livro, tá disponível o e-mail, que é odeverdasperança@gmail.com, para quem queira fazer alguma crítica, trazer algumas propostas com embasamento, que queira participar dessa construção. Ele disponibiliza, inclusive, esse e-mail para que as pessoas façam a crítica ou tragam soluções da área dela ou sugestões. É só mais uma forma de comprovar que ele realmente está aberto ao diálogo e tem a proposta, ela é de construção coletiva mesmo. Só para... Exatamente. Até no site atual do Ciro, né, também, que é um site que já entrou no ar há alguns meses, também tem esse campo de contribuição. Eu vi agora que teve um lançamento de um outro programa Nascedouro, que também vai ter essa plataforma, né, de contribuição. Vão ser 4 meses de contribuição, o Ciro já está com esse projeto há mais de 2 anos, com o site de alguns meses, já com essa contribuição aberta também para a sociedade. Então, é um projeto de construção coletiva mesmo. E aí o outro ponto bem legal, que vocês comentaram, desse quanto pior, melhor. E o livro foi escrito em 2020, e a gente viu que o Ciro fez exatamente isso. O Bolsonaro ganhou, né? A gente não precisa comentar o nível baixo que foi o governo dele, que esperava ser o governo dele, mas o Ciro deu 100 dias, né? Ganhou, cumprimentei, parabéns pela vitória, nós vamos trabalhar na oposição para uma futura eleição, mas vou te dar 100 dias para você apresentar o que tiver que apresentar, e a gente vai fazer uma coisa que até o PDT parou, que era coisa do Observatório Trabalhista, que era muito bom. O Ciro apresentava ali com dados muito objetivos de como eram os números antes, né, do Bolsonaro, como foi no período dele, e foi acompanhando mês a mês, acho que era trimestral, né? Era uma coisa que dava para a gente ver claramente o tanto que estava piorando e como essa queda, assim, aprofundou de maneira absurda, né? Tudo realmente piorou, todos os índices pioraram muito. E aí o Ciro, nessa tentativa que ele fala aqui, de se tivesse alguma coisa do governo que realmente caminhasse com o projeto dele, ele seria a favor, né? Infelizmente não teve nenhuma, né? Não teve nenhuma proposta que a gente fala, essa aqui conversou um pouco com o projeto. Não teve. Mas o Ciro insistiu ainda em apresentar, eu lembro na época da reforma da Previdência, trágica reforma da Previdência que foi aprovada, o Ciro chegou a apresentar uma proposta alternativa,
né, chegou a apresentar uma proposta alternativa para o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes simplesmente ignorou completamente, não pegou nenhum item dela, né, estava bem, aliás, era o único candidato que tinha uma proposta clara antes das eleições, o Ciro já trazia isso, a importância de ter um projeto escrito, e o Ciro apresentou ela novamente para o Paulo Guedes, que simplesmente ignorou. Assim como agora, na pandemia também, o Ciro apresentou medidas que o Bolsonaro deveria tomar na pandemia para condição do país ser um pouquinho melhor, né? Bolsonaro, mais uma vez, não seguiu, mas é só para ilustrar de como o Ciro fala aqui ele não torce pelo quanto pior melhor, pelo contrário, como é o nosso país, a nossa nação, ele sempre quer contribuir de forma propositiva, né? Então, ele deu exemplo aquilo que está escrito aqui no livro. É só ressaltar isso que eu acho bem importante também. Muito bom. Esses pontos que vocês trazem só me traz aqui para o segundo parágrafo, em que ele cita os objetivos, né? Que o primeiro objetivo é trazer essa discussão para o povo brasileiro, e eu acho que isso já foi até concluída, ou em conclusão, porque é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fundamentando esse objetivo de fato, a gente está aqui discutindo livremente sobre esse projeto. E tantas outras pessoas que estão nessa corrente de opinião, que está sendo formada e fortalecida. E o segundo objetivo, que seria oferecer aos gestores, aos políticos. Eu acho que isso também está se concretizando quando outras lideranças políticas falam da importância de retomar um projeto nacional, e também quando a gente começa a elaborar projetos estaduais, municipais, regionais, a gente começa a elaborar e discutir criticamente essas questões do país, até assim, longe de um apego ideológico, longe de um amor partidário, como se a política fosse um futebol. Então acho que isso é bem interessante e são coisas muito transformadoras, né? Eu acho que isso vem também na linha dessa rebeldia de conseguir também retomar a democracia brasileira na sua plenitude, na discussão, na formação política. Eu acho isso muito bacana, que o Ciro propõe e que, em algum nível, também a gente está aqui contribuindo. Há condições necessárias ao êxito civilizatório? Em meu período de estudos em Harvard, me dediquei a investigar esse problema, analisando dados sobre todos os países que alcançaram desenvolvimento econômico e social. O Brasil do pós-guerra, ao fim da década de 1970, experimentou basicamente desenvolvimento econômico, acumulando imensa dívida social. Busquei identificar algum padrão nessas experiências. Ou seja, me perguntei se por detrás das imensas diferenças entre as nações, haveria algo em comum que explicasse por que algumas são desenvolvidas e outras não. Acredito que encontrei 3. Primeiro, alto nível de formação bruta de capital. O fator principal da explicação do desenvolvimento de um país não é o crédito cíclico que ele tenha com a comunidade internacional, mas sim sua taxa interna de poupança. Ele precisa ter como sustentar com seus próprios recursos o investimento necessário para crescer e se modernizar. O crédito é também bem-vindo, mas será tanto melhor e mais barato quanto mais alto for o nível de poupança interna de um país. Nenhuma nação sustenta seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. A única exceção a essa condição são os Estados Unidos da América, posteriores à quebra do padrão ouro, porque têm o dólar e podem simplesmente emitir moeda em larga escala para trocar por mercadorias com outros países, porque ela é a moeda aceita nas trocas internacionais. Essa é uma singularidade irrepetível. Exceção à parte, um alto nível de poupança doméstica vinculado ao investimento está presente em todo experimento civilizatório bem-sucedido. Saindo do economês, poupança interna é o quanto sobra entre o que o país produziu e o que o país consumiu, e, portanto, pode reinvestir. Pensemos num agricultor isolado que plantou milho a partir de uma saca de grãos de produto e colheu 6 sacas de grãos. Suponhamos ainda que a família dele tenha consumido 4 delas em um ano. No caso, sobraram 2 que ele poupou e agora pode usar de insumo para a próxima safra, na expectativa de dobrá-la. Enquanto a média mundial de formação bruta de capital for de 24,19% do PIB, Enquanto a média mundial de formação bruta de capital foi de 24,19% do PIB em 2015,
A China poupou 45,4% e a Coreia do Sul 28,9%. Já a União Europeia, estagnada, poupou em 2015 19,8% do PIB. O Brasil poupou somente 17,4%. Em 2017, a situação ainda ficou bem pior, com somente 15% de formação bruta de capital. Seria bom avaliar aqui, para efeitos de síntese, os casos extremos. A China, país de maior crescimento no mundo nos últimos 10 anos, manteve no período uma taxa média de formação de capital de 45,4% do PIB. Sua média desde o ano de 1970 até 2015 foi de 38,5%. Já o Brasil, que alcançou o máximo de média de 22,9% durante o milagre econômico, apresenta uma média a partir de 1980 de 19,67% do PIB de poupança interna. Compensamos por muito tempo nossa baixa taxa de formação bruta de capital com empréstimos externos e emissão de moeda. Esta última é uma forma de poupança forçada imposta à sociedade pelo Estado. Seu problema é que, quando provoca oferta maior do que o que pode ser suprida pela capacidade ociosa da economia, tem efeito inflacionário. As restrições trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal acabaram com esse expediente heterodoxo no Brasil e ajudaram na estabilidade da moeda e sanidade fiscal. No entanto, não foram acompanhadas do esforço correspondente para elevar as taxas de poupança interna. Muito importante afirmar neste ponto que, ao contrário da retórica passiva neoliberal, o nível de poupança e investimento de um país não é consequência fatalista do acaso, sim de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Trata-se, na prática, de como cada país organiza seu sistema de impostos, seu sistema de previdência, seu mercado de capitais, ou como suas instituições estabelecem ou não conexões entre a poupança de longo prazo da sociedade e o investimento de longo prazo. Um pouco complexo, né, esse item que ele propõe, mas aqui, acho que como a gente está continuando essa leitura há um tempo, me traz muito dali de quando a gente discutiu, principalmente o aspecto econômico, e a pergunta central que acho que o Ciro faz essa discussão e que eu acho que é interessante a gente trazer. É possível desenvolver um país com dinheiro dos outros? A resposta certa é que não, a gente já vê esse erro se repetindo no país. E eu acho que é interessante quando ele coloca essa questão de alto nível de formação bruta de capital, que é um nome assim, é um economês, né? Mas basicamente a poupança do país é o que o país consegue guardar até para ter uma margem de segurança, investir, e ele vem trazendo depois sobre que muitos países têm constituído isso pelos fundos dos trabalhadores, e que isso também consegue fomentar uma série de investimentos, que no nosso caso é só olhar, por exemplo, enquanto a China tem uma poupança em um único ano de 45,4%, que é o que ele coloca aqui, o Brasil 17,4%. Então, é de se perguntar, né? E pensar assim, acho que não precisa ser tão da área da economia para ver que, assim, poxa, a China é um país que, independente da população, claro que existe a variável de população nesse cenário, mas fazer esse comparativo. Em algum momento, o Brasil ele já cresceu tão mais que a China, e isso é um dado que o Ciro coloca. E por que a gente perdeu o rumo da história, inclusive de não conseguir gerar uma poupança interna do nosso povo, que seria uma poupança que desse o subsídio necessário para o investimento. Eu acho que com essas questões a gente pode trazer essa reflexão. Eu queria saber o que, que o João acha disso, conseguiu perceber desse cenário. Eu acho que é bem por aí também, e tem, acho que duas coisas legais que o Ciro traz aqui. Acho que fica bem claro, né, a importância dessa formação bruta de capital do país, e não foi uma coisa que o Brasil investiu ao longo do tempo. Ele fala que isso não é uma coisa fatalista, realmente precisa de um arranjo político e econômico para isso.
ele chama duas atenções, que explica, né, por que o alto endividamento brasileiro e por que também a alta emissão monetária, que é uma coisa que os liberais acusam o Ciro de defender. E a gente fica claro aqui, já nesse ponto, que o Ciro não defende isso, né, justamente porque ele defende essa alta formação bruta de capital. Então, o Ciro fala claramente contra esses empréstimos, né, externos e essa emissão de moeda também, que causa aumento inflacionário. Então, acho que é uma coisa legal também de ressaltar nesse ponto aqui. Eu acho que vale a gente pontuar também uma coisa que ele trouxe, a questão da média, né? Ele trouxe a média do país, comparando, né, da China com o do Brasil, a média do Brasil é em torno de 19%, pegando entre os tempos áureos e os tempos os tempos atuais. A média da China é em torno de 38%, que é um pouco mais que o dobro, de média, né, dessa formação, né, de poupança. E, assim, uma coisa que sempre me vem à mente quando a gente fala aqui de crescer com base no capital alheio, se é possível ou não, eu sempre recordo da questão da concorrência mesmo, né? Porque, assim, você está contando com capital alheio para poder se desenvolver. Você se desenvolvendo, você deixa de consumir os produtos que você consumiria se você não se desenvolvesse. Então, assim, os países que variam o empréstimo, eles não querem que você eles não querem perder um consumidor. É uma coisa bem simples, né? Não é nem é uma questão, eu não quero perder o consumidor. E além de perder o consumidor, você ainda ganha um concorrente, né? Eu sempre lembro desse trecho. O detalhe, né, que não é interessante, inclusive, para os países que emprestam, justamente porque você perde um mercado consumidor e ganha um concorrente. Então, não é interessante que o país se desenvolva. Ainda mais com as condições que o Brasil tem, né, com clima bom, com uma vasta extensão de terra, com água, com toda a potencialidade que tem. Então, não é interessante para os outros países. É interessante que o país continue sendo mero exportador de matéria-prima, né? Com certeza. Tem um outro ponto aqui que eu queria só colocar sobre essa questão que ele novamente ele volta no neoliberalismo, né? O fatídico neoliberalismo que sempre vai rondar o livro. E como uma série de instrumentos do neoliberalismo acabam que atrofiam, né, asfixiam o nosso desenvolvimento e nos condicionam a um estado de subdesenvolvimento e também de estar sendo explorados continuamente, que foi o que a gente discutiu amplamente na última live, ao longo de todo esse processo. E de como isso também está atrelado até nessa formação, né, bruta de capital, como ele coloca. E que não é, como a Débora colocou, não é relevante para outras potências que exploram o país. Não é do interesse dos Estados Unidos, da China, da Rússia, ou seja, quem for, o desenvolvimento do Brasil. E o Brasil ele só pode retomar esse desenvolvimento pleno dele com um projeto que realmente coloque os interesses do país em primeiro plano, e não em terceiro e quarto. E isso não vai ser feito por aqueles que se aliam ou se rendem ao neoliberalismo. Porque não adianta uma retórica que basta tirar quem está aí, porém não se comprometer com mudar realmente a estrutura política, a estrutura econômica que está ali aliada a um poder e corrompendo esse poder continuamente. Então, eu vejo que isso é muito sintomático na nossa história, na nossa democracia, principalmente, que é o período mais atual do nosso país. Um comentário com o que você falou, uma das coisas que me chama bastante atenção no que o senhor propõe
é que quando ele fala de soberania e de autonomia, de desenvolvimento, ele faz isso, e aí, não querendo se tornar um país imperialista. Na verdade, ele ressalta, deixa isso muito, muito, ele sempre faz questão de destacar da questão do respeito, da soberania, do respeito, da não intervenção, que é o que está no artigo 4º da Constituição, da não intervenção, da solução pacífica dos conflitos. Então, todo o projeto dele é assim, a gente quer se desenvolver, a gente não está querendo fazer com outros o que fazem conosco. Isso é uma coisa muito interessante, assim, que eu, dentro do que você falou, que a proposta dele a gente quer crescer, mas a gente não tá querendo crescer às custas de outros, da exploração de outros. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena destacar. Continuando, então, gente, página 104, tópico 2, que é um tópico particularmente que eu gosto muito. Coordenação estratégica entre governo, empresariado e academia. Diz o Ciro: não há caso de desenvolvimento econômico e social de uma nação no mundo que não conte com a coordenação de um governo forte e empoderado, com seus empreendedores e academia nacional. Nosso compromisso é inarredável com a democracia. Mas cabe dizer, a bem verdade, que na história essa coordenação veio indistintamente de governos autoritários ou democráticos. O caso chinês e coreano são exemplos de coordenação autoritárias, enquanto a recuperação europeia do pós-guerra e o New Deal nos Estados Unidos são exemplos de coordenações democráticas. No Brasil, igualmente, já tivemos coordenações dos dois tipos, sempre com resultados muito fortes no PIB. Nada substitui um projeto nacional, e por sua natureza, o mercado não pode oferecer a gestão e a coordenação deste. É o Estado que tem que organizar as forças políticas, econômicas e acadêmicas, criando as condições de investimento e trabalho para superar os gargalos da economia em direção a metas. Deve fazer isso contando com uma academia ocupada em encontrar as respostas tecnológicas aos problemas de desenvolvimento. Então, acho que a gente pode discutir brevemente sobre esse tópico. Aqui, uma coisa que me chama bastante a atenção é a questão do projeto em si, né, porque, assim, retomando o que quando ele traz o histórico, né, a contextualização histórica, ele comenta que desde a nossa redemocratização, nós não tivemos um projeto, não tivemos, na verdade, um planejamento, no sentido de, estamos aqui, precisamos, e nosso objetivo é chegar ter uma meta para alcançar um determinado nível, e o que nós faríamos para alcançar esse nível. Então, assim, a gente nunca teve isso na prática, né, dessa forma. É o que mais me chama atenção, assim, nesse ponto, da importância de fazer um planejamento. E a gente pode até trazer para os dias de hoje, até com relação até o modelo político, por exemplo, nas eleições, vou pegar aqui um exemplo, eleições municipais. Geralmente, quando você tem a troca de partidos, todas as políticas que, em grande parte, as políticas que são implementadas num governo, quando muda a liderança, muda o partido, eles desmontam todas as políticas públicas por conta de vaidade, para a questão de dar nome, alteram tudo e implementam outras com outros nomes, e aí você não tem uma continuidade, né? Não é um planejamento de curto, médio e longo prazo, que não importa que partido que esteja, ou qual grupo político esteja atuando, do que vai dar continuidade, corrigindo, aprimorando. Não, simplesmente elimina-se o que foi feito e recomeça. Então a gente não chega a lugar nenhum, né? Fica difícil crescer dessa forma. Enfim, era isso que eu ia trazer.
Muito bom, João. O que você acha desse tópico? Eu acho esse tópico muito bom e, na verdade, eu acho que esse é o ponto-chave, assim, do projeto do Ciro, até se enquadrar na centro-esquerda, porque essa coordenação, governo, empresariado e academia já tira de um tanto de lugar que todo mundo fala que ele é e ele não é. Realmente, o que traz uma coisa estratégica de uma coordenação entre essas três forças que são fundamentais para um êxito civilizacional, né? Então, acho que é bem legal, assim, eu queria só chamar a atenção para uma coisa assim, como chato que eu sou, porque ele traz aqui, quando ele fala, ele dá os exemplos, né, que eu acho muito legal, da Coreia e da China, dos Estados Unidos, e aí ele fala de uma coordenação autoritária para a China e Coreia e uma coordenação democrática para os Estados Unidos. E eu acho que só deveria ter colocado aspas nesse autoritárias e no democrático dos Estados Unidos também, até porque no New Deal estava assim, a gente teve quase um apartheid nos Estados Unidos, então não, né? O Ciro até traz essa discussão depois, em outros momentos, nas próprias falas atuais, ele traz discussão também sobre o papel da democracia estadunidense e da democracia chinesa também. Então é só isso, aspas nesse democrático e autoritário. Isso é muito bom, sobre essa questão que ele está propondo, né? Talvez o Ocidente começar a enxergar novos modelos de democracia que não a democracia liberal, burguesa que a gente vive, e que mesmo, como você apontou, essa democracia ela também tem muitas falhas. O, o apartheid ou outras políticas discriminatórias que foram feitas em democracias. Isso são coisas que aconteceram, tá? Hoje aí na nossa memória. Um ponto que eu acho muito legal e que eu queria trazer é ele também ele incute a importância do empresariado nessa formação desse projeto. Então, é um projeto que não é contra o empresariado, ele está a favor do empresariado, obviamente com limites. A gente não vai apoiar um projeto neoliberal que acha que é simplesmente exterminar os direitos trabalhistas para gerar mais riqueza ou compensar as perdas, como é o que está sendo realizado. Esse projeto ele propõe defender o trabalhador e também as empresas, e que essas empresas sejam motoras desse desenvolvimento para o Brasil. E outro ponto é o papel central das universidades nesse cenário. Eu lembro que ele vem trazendo uma discussão de que hoje, e eu compartilho dessa visão, as nossas universidades, elas repercutem muito teorias, filosofias, pensamentos que são importados da Europa, principalmente. E pouco a gente produz sobre nós e para nós, porque essa é uma universidade que pouco conversa com o nosso povo, e eu falo isso enquanto estudante de uma universidade pública federal. Então, pouco essa universidade ela conversa com quem banca essa universidade, porque quem banca essa universidade talvez nunca tenha pisado sequer numa universidade de fato, que é o trabalhador brasileiro, que é o que está ali no chão de fábrica, e é essa pessoa que, em algum momento, se talvez tenha um ensino superior, foi por uma política de um FIES, de um ProUni, que tem toda uma perspectiva também de exploração, que tem uma vertente totalmente neoliberal, que é uma discussão importante. E a gente tem essa massa que está produzindo conhecimento, mas é um conhecimento eurocentrado, branco, que está repercutindo até essas questões que a gente estava falando agora, sobre que tipo de democracia é realmente democracia. Então, são pautas que a gente tem que pensar, até para a gente combater essa exploração, o que o Mangabeira vai trazer lá no livro é, sobre o colonialismo mental também, toda essa perspectiva que é muito importante. Porque o projeto nacional, ele, em suma, ele é emancipador, não só no sentido financeiro, mas também intelectual, que foi o que a gente discutiu em outro momento sobre reespiritualizar a sociedade, a gente ressignificar os nossos valores, que aí vem também uma visão de um trabalhismo e de todas essas questões que eu acho que são muito importantes e que pouco a gente debate na nossa sociedade de uma forma mais ampla, né? São espaços muito restritos e a gente precisa reverberar mais isso. Ponto 3 e último, investimento em gente. Trabalho técnico, empreendimento, gestão, avanço científico e tecnológico são realizados por pessoas.
Assim, parece evidente que outra condição sine qua non do êxito civilizatório é o investimento em gente, prioritariamente em educação, óbvio. Mas não é razoável pedir produtividade de uma nação que condena 200 mil cidadãos à malária por ano em uma única região. E a história confirma essa dedução. O experimento coreano, por exemplo, tem 30 anos e foi marcado por investimento maciço em educação, assim como o chinês. Já as primeiras universidades europeias datam do século XIII, as norte-americanas, estadunidenses, do século XVII. Atualmente, com o nível de desenvolvimento tecnológico e complexificação das atividades econômicas, um alto nível de escolaridade é imprescindível, até para a operação de máquinas, quem dirá para a gestão da tecnologia. Mais do que nunca, é necessário uma educação que ensine a aprender, relacionar criticamente informações e se adaptar às mudanças rápidas das tecnologias de produção, afastando-se do paradigma fordista que ainda predomina no Brasil. Muito bom. Você quer abrir a discussão? Eu acho que esse ponto aqui ele vai trabalhar bastante, né, ao longo do livro, e acho que talvez o ponto que mais caracteriza o Ciro e o trabalho dele no Ceará, que é esse investimento realmente em gente, né? Tanto que o Ceará e a cidade dele de Sobral também são os exemplos nacionais, até internacionais, né? Também de como um trabalho prolongado, e aí ele ressalta aqui que um trabalho em educação precisa ser de longo prazo, a gente colher os frutos lá na frente, é um trabalho imprescindível para qualquer país. Não só para, né, o desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa que perpassa por esse investimento em educação, em gente que, como ele fala, mas assim, eu acho que esse é um ponto muito, muito chave, realmente, esses 3 pontos que ele traz são todos chaves, né? Mas esse aqui talvez é o que mais caracteriza o Ciro e também o PDT, que já tem herança do Darcy Ribeiro, que tem todo esse legado desse investimento em gente e em educação. Eu acho que esse, assim, é um ponto que ele vai trabalhar muito ao longo do livro, né? Então, assim, é bem legal que ele já traz bem sintetizado esses 3 pontos que são realmente os imprescindíveis para o desenvolvimento de um país e do Brasil. João, só antes de passar para a Débora, eu tenho uma pergunta. Sobre essa questão da educação, acho que é um consenso, seja de direita, esquerda ou centro, que a educação é o caminho. E a gente vive essa retórica, principalmente na eleição, minha pauta é educação, mas a gente não vê avanço. E eu sempre me pergunto, o que a gente está fazendo de errado? E para onde talvez a gente tenha que seguir? Eu queria saber o que você acha, também a Débora, depois. Eu acho assim, o Darcy falava muito disso, né? Lá atrás ele falava que acha que essa crise é um projeto, né? Se a gente não investisse em educação, a gente ia ter que investir em presídio. E foi exatamente isso, né? E aí, quando a gente fala em investimento em educação, não é só um investimento quantitativo, de dinheiro, né? Mas um investimento qualitativo e dessa mudança de paradigma. O Ciro vai colocar depois no livro aqui dessa mudança realmente de paradigma, de sair do decoreba, dessa coisa de ensinar do que é para ensinar a perguntar. Então, não é ensinar a procurar respostas, porque isso o mundo tecnológico e avançado de hoje nos dá com o Google, né? Então, é ensinar a perguntar, a novos questionamentos, né? Essa mudança de paradigma, de educação muito mais crítica do que simplesmente, até de decoreba já está até um pouco mais ultrapassado, mas essa coisa mais de ensinar coisas que a gente consegue rapidamente fazer em busca de internet, de ter realmente um pensamento mais avançado mesmo, né, em termos de educação, de ter um pensamento crítico, um desenvolvimento de consciência crítica também, eu acho que é fundamental e, sim, infelizmente a gente ainda precisa vencer uma agenda do século XX de alfabetização, de nível básico, assim, de educação, que a gente está muito atrasado, né, mas eu acho que o Ceará e todo o trabalho que as gestões, tanto desde o Tasso, né, da época do Tasso, do Cid, do Ciro, do Camilo e de todos os outros governantes, acho que eles dão um exemplo importante, assim, de como um estado pobre, relativamente, como o Ceará, eu trago o Ceará também até copiando um pouco o Ciro, de dar exemplo, né, exemplo prático para isso mesmo, de como pode ser transformador, né, porque a gente vê os níveis de educação no Ceará realmente avançaram muito nos últimos 30 anos, e é resultado desse investimento de longo prazo que precisa ser feito. Muito bom. Débora, querida. Eu me sinto contemplada pela resposta do João, mas só acrescentaria que a gente, além da questão
ensinar o pensamento crítico, ou ensinar a pensar também, né, a raciocinar. E eu começaria, você fez uma pergunta, eu acho que eu começaria pela base. A gente, por mais que tenha um crescimento de universidades, eu acho que falta a gente investir em educação de base. Começar lá, bem do comecinho, lá educação infantil, da toda pré-escola, fundamental, eu acho que é aí que é a chave. E aí, assim, quando ele traz a questão do pensamento crítico, a gente às vezes esquece que a gente tem diversos tipos de inteligências, né? Então, seria interessante uma educação que trabalhasse com não só com o pensamento lógico matemático e essa coisa decoreba, mas também com a trabalhar a sensibilidade, a percepção, a intuição, então, assim, a questão das artes, do esporte, mas, assim, você tem uma série de outras inteligências que precisam ser trabalhadas, né, a gente só trabalha com uma. Eu acho que é esse o caminho, assim, que o Ciro aponta no livro. E aí, Gui, só Eu se eu puder concordo trazer com vocês. só mais um Pode pontinho falar, que a João. Débora falando me suscitou uma coisa aqui, porque, assim, é bem clara a necessidade de ter um projeto de longo prazo de educação, mas ele traz em si essa dificuldade, porque se um mandato tem 4 anos e um projeto de educação precisa dar de retorno de 20, 30 anos, quem que vai continuar? Então, o Brizola fez 500 CIEPs no Rio de Janeiro, chegou o governo do Moreira Franco e destruiu com tudo. Então, assim, né, a gente realmente necessidade, reforça a necessidade de ter um projeto realmente de longo prazo. Porque a curto prazo, você não vai colher nada, vai colher praticamente nada. Então, você pode pôr o slogan Pátria Educadora, mas simplesmente não vai acontecer. Então, ressalta mais uma vez a importância de ter um projeto de longo prazo. E só dando continuidade ao seu raciocínio, João, a gente pode ver o exemplo o exemplo que você colocou aqui recentemente. Se nós pararmos para pensar e observar os profissionais que estão atuando hoje, vamos pegar a pandemia, médicos e diversos profissionais, se a gente for olhar a atuação dos diversos profissionais, está faltando um certo profissionalismo, né? Então, assim, com essa questão de você sucatear a educação, a longo prazo, a gente impacta toda a sociedade, porque se você está sucateando a educação, você vai formar médicos, advogados, professores, juízes, enfim, uma série de profissionais que não estão qualificados para atuarem nas suas áreas, engenheiros, e isso impacta na sociedade. Inclusive, a gente está vivenciando isso hoje. Eu lembrei, não sei se vocês chegaram a ver, teve um rapaz, eu não sei se é da Maré, que ele fez uma peça, ele estuda, não sei se ele estuda cinema, mas é um rapaz da favela da Maré, que durante a pandemia ele fez como se fosse um videozinho chamando o pessoal para ir vacinar, um vídeo engraçado, acho que é Rafa o nome dele. Sim, lembro. Eu Ele fico grava com a imaginando. tia, com a mãe. Isso, eu fico imaginando quantos Rafas não estão perdidos por aí, presos, assim, eu sei que a gente está saindo um pouquinho do assunto, mas nessa coisa de política de encarceramento em massa, por causa da política de antidrogas, eu falei, gente, quantos Rafas não se perderam nessa história, né? A gente está matando o nosso potencial de crescimento, a sensação que eu tenho é essa. Com certeza. Não, você não foi longe, não, Débora. Porque é exatamente isso, a gente está encarcerando, matando nossa juventude, em vez de estar investindo nela. Que é o futuro, Sim. a gente está vendo. Foi até o que a gente discutiu, que ou a juventude que não está encarcerada é uma juventude que está num Black Mirror, vivendo no mundo do TikTok, totalmente vazia, naquele mundo do consumo, Sim. e que a gente está perdendo esse sentido de sociedade, né? E a gente também está, em algum nível, também a gente está perdendo até um senso de coletividade, que a gente começa a se encarcerar também nas nossas casas, nos nossos carros, nos nossos espaços, nos nossos pequenos burgos, né? E a gente perde essa noção. E isso tudo está nesse investimento primário no povo.
porque não tem quem realmente invista na inteligência do povo, né? E isso é interessante. Muita gente critica, o Ciro é um pouco fantasioso, porque ele está querendo apostar na inteligência do povo. Mas, gente, tem que investir na inteligência do povo, porque senão as coisas não vão Sim, mudar. A gente não pode achar cair num, numa perspectiva errada de que o povo ele não vai ser autor da sua própria transformação. Nenhuma revolução vai vir de cima para baixo, tem que vir do povo. sim, concordo. Vamos lá? Vamos. Posso? Então vamos lá. Conceito de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Neste termo, cada palavra tem um significado muito forte e implica um conjunto potencial de conflitos políticos. Significa, por exemplo, no concreto, abandonar de uma vez por todas o equívoco da retórica neoliberal de que o desenvolvimento vai ocorrer pelo espontaneísmo individualista das forças de mercado. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Juntas, as palavras projeto, nacional e desenvolvimento formam a essência daquilo que produziu os grandes experimentos civilizatórios da humanidade. Projeto é um conjunto de metas para as quais se estabelecem prazos, métodos de execução, supervisão, avaliação e controle, bem como a orçamentação e definição de fontes de recursos. Pressupõe recuperar a capacidade de planejamento de curto, médio e longo prazos do país. Ele requer, no caso de um projeto nacional, uma visão de país hegemônica, baseada no diagnóstico realista de que sociedade somos e que queremos vir a ser. Só o Estado pode coordenar um projeto nacional. Para tanto, ele tem que ter a capacidade de planejamento e um corpo técnico competente. Para que mobilize a sociedade numa democracia, um projeto nacional deve ser fruto de um profundo debate público, efetivando uma aliança entre os trabalhadores, o mundo da produção e a academia. O nacional, o termo lembra que não há um modelo universal a ser seguido, pois as condições de empreender, produzir e trabalhar seguem dramaticamente nacionais e não globais. Significa abrir mão da ideia mistificadora de globalização total. Acesso às matérias-primas, parque instalado, geografia, poder militar, condições de financiamento, formação de mão de obra, cultura e tantas outras características é algo radicalmente local e exige a criação de um projeto de desenvolvimento adaptado àquela nação. Por desenvolvimento, entendemos o aumento tanto da riqueza produzida por um país, como das capacidades e habilidades de seu povo, suas condições de vida e felicidade. Para a superação do subdesenvolvimento, não basta o crescimento econômico. É preciso romper com os mecanismos de dependência e que haja crescimento humano e justiça social, boa distribuição de renda e serviços públicos de qualidade. Então, precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento surgido do debate da sociedade, sua academia, sindicatos e classe empresarial produtiva. É nisso que eu tenho me empenhado nesses últimos muitos anos de andanças pelo país, e é sobre nossas ideias para a construção desse projeto que peço a sua reflexão agora. Nossa, demais essa definição, né? Eu queria ser um pouquinho mais sucinto, só para não alongar muito, mas, de novo, o Ciro reforça essa ideia, né, dos espaços que ele frequentou, academia, sindicato, empresariado, classe produtiva, trabalhadora, reforça de novo a construção coletiva desse projeto. E aí tem uma coisa muito legal no pensamento do Ciro, que eu acho até didático. O Ciro trouxe, então, como essencial de um desenvolvimento de um país, 3 termos: Projeto Nacional de Desenvolvimento. E esses 3 se relacionam diretamente às 3 condições básicas que ele colocou no tópico anterior, né, em relação ao projeto, formação bruta de capital, rearranjo político e econômico de um país,
prazo objetivo, orçamentação, financiamento, tudo isso tem a ver com o primeiro ponto que o Ciro colocou lá, nacional. Tem a ver com essa convergência governo, empresariado, academia, que o Ciro coloca lá muito claro, né? Então, sim, todo o conjunto nacional precisa estar empoderado e alinhado com esse projeto. E, por último, desenvolvimento, que o Ciro coloca muito bem aqui, do desenvolvimento em gente, né? Do crescimento pessoal da população do país, do povo de um país. Então, muito relacionado com aquilo que o Ciro falou também, do investimento e aposta, né, em gente, no próprio povo. Então, é bem legal como o raciocínio do Ciro, ele linka essas três palavras, Projeto Nacional de Desenvolvimento, com as três condições sine qua non para o desenvolvimento de um país. E aí fica de forma muito clara, e no final ele fala bem claro assim, em relação ao desenvolvimento e à soberania de um povo, e traz aquela frase do Vargas, que é o prefácio do livro dele. A finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento, e não há desenvolvimento sem soberania. Então, assim, isso resume, né, tá, ele está apresentando o projeto dele, mas isso resume de forma muito brilhante, assim, os três pontos que ele vai colocar e vai, né, percorrer ao longo de todo o livro dele, toda a trajetória dele para construir esse projeto. Eu acho fantástico, assim, fundamental esse ponto. Eu só tenho um comentário sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que muitas pessoas criticam quando o Ciro propõe esse termo, por ter realmente já ter sido utilizado anteriormente na nossa história, e entender que o Ciro não está propondo retomar um projeto lá do Vargas e sequer dos projetos nacionais do regime militar. Não é esse o objetivo. Mas é entender que quando o Brasil ou quando outras nações prosperaram, cresceram efetivamente, foram movidas por projetos nacionais. E nós temos isso na nossa história. E a gente não pode negar. Independente do estado de governança, que a gente pode ter críticas, e temos que ter críticas a esses estados, mas entender que só foram mobilizados por projetos nacionais. E eu vejo que isso também entra no ponto da gente conseguir reenergizar o nosso povo dessa esperança e de se ver enquanto brasileiro. Saíram algumas reportagens que, assim, mais da maioria da nossa população quer ir embora do país. Eu mesmo já disse várias vezes, se não der certo, talvez eu vá embora. Que a gente está perdendo realmente o nosso fio da história. A gente está perdendo o nosso sentido de existir, de estarmos juntos enquanto coletivo. Por que vamos continuar nessa terra arrasada, onde poucos têm muito e tantos não têm nada? E a gente está vendo isso ao longo de muitos anos, e é muito sério. E a gente vê isso, mas ao mesmo tempo me reenergiza o projeto, porque a gente vê o quanto o nosso povo, ele constrói as coisas. A gente já teve esses históricos anteriores, dos projetos nacionais, a gente foi uma das maiores nações que já cresceu no mundo, e eu acho muito interessante quando o Ciro traz essa reflexão lá no início do livro, e o nosso povo também esteve na vanguarda em muitos momentos, e principalmente aqui na América Latina, quando a gente, na redemocratização, se propõe a construir uma Constituição cidadã com amplos direitos para um estado de bem-estar social, e também, indo para a minha área, que é da área da saúde, pensar um sistema único de saúde universal para esse povo todo. Isso, assim, um país pobre, na periferia do mundo, se quer cogitar criar um sistema desse nível, eu acho muito revolucionário. A gente pode ter todas as críticas, mas é revolucionário. Eu vejo isso muito no seio do nosso povo, porque se todo mundo acorda cedo, trabalha muito, e o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que quer criar arte, é um povo que está ali disposto a construir. A gente só precisa de um rumo, né? A gente não precisa de um herói, a gente precisa de um projeto que nos guie para isso. O nosso projeto, e aí eu retomo numa fala que a Débora falou, numa última live, que ela disse assim, que o Ciro, ele esquematiza e projeta os princípios da Constituição. E eu acho isso muito bacana, porque a gente precisa de um pouco disso, para a gente conseguir realmente alcançar esse estado de bem-estar social que a nossa Constituição Cidadã se propõe a dar para o nosso povo. E a gente precisa reespiritualizar, reenergizar o nosso povo e pensar um projeto. Eu acho isso muito
transformador. Pelo menos quando eu conheci o projeto nacional, me foi transformador. Que eu sempre digo, o projeto ele é nacional, ele a gente pode levar para os estados, mas também ele é um projeto que acaba que entra nas nossas vidas, né? E ele transforma também as nossas vidas. Eu acho isso muito bacana. E eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas que a gente conhece na militância, e é bem interessante isso. Desculpa, me alonguei. Aquele que se emociona quando fala do projeto. Uma coisa que eu acho genial que o João trouxe, que assim, que para mim é o prólogo do livro, né? Aquela frase, o prefácio, né, do livro, ele sintetiza a ideia do livro como um todo. É brilhante. Como que pode, não? Uma frase sintetiza toda a ideia do negócio que é gigante, né? Que é tão mais complexo. Eu acho muito legal isso também. Já tinha feito esse. Com relação ao que você falou da, da questão da Constituição, eu vejo muito isso nele. Eu lembro eu não me recordo agora qual que foi, acho que foi no parlatório, eu não me recordo. Eu acho que o ex-ministro do STF, o Aires Brito, comentou isso com relação ao Ciro, né, que ele era um constitucionalista e que ele via no livro esse respeito à Constituição. E eu vejo nas propostas dele que ele traz muito no que está na Constituição. Então, assim, está na Constituição, tem muita coisa muito boa na Constituição, tem algumas coisas para ser aprimorada, sim, mas tem muita coisa legal que se fosse aplicada, seria um baita de um avanço, assim. E ele traz isso nas propostas dele. Nas propostas, no que ele está propondo no livro, ele está em absolutamente consonância com o que está na nossa Constituição cidadã, que é um exemplo para vários países. Embora o nosso atual governo esteja praticamente rasgando a nossa Constituição, né? O Ciro acaba resgatando isso. E uma outra coisa que me chama bastante atenção é pelo respeito das nossas próprias características. Aqui, quando ele fala de fazer um projeto e de desenvolvimento, não é baseado no modelo, a gente não vai copiar o modelo dos Estados Unidos ou o modelo escandinavo, na verdade a gente tem uma referência, mas a questão é você fazer uma proposta respeitando as nossas características, o nosso povo, que é um povo miscigenado, né, que é um povo mestiço, respeitando as características até estruturais aqui do país, a geografia, toda a diversidade. Então, assim, eu acho isso que é muito legal, que ele traz essa brasilidade do projeto, né, o nacional dele. Não é um nacionalismo, enfim, de goela, ele traz esse respeito com as nossas próprias características, né? Acho que é um resgate que a gente precisa fazer, diga-se de passagem. O Brasil que queremos. Para esboçar o tipo de sociedade que queremos, não estou aqui simplesmente adotando os ideais social-democratas e trabalhistas de toda a minha vida pública, nem mesmo o projeto de país assumido em estatuto por meu partido, o PDT, mas sim o conjunto de valores e expectativas que a população brasileira reiteradamente afirma, entre outros meios, por pesquisa de opinião como o Datafolha e o Latino Barômetro. E aí ele traz as referências dessa pesquisa também. O retrato do país desejado pelo povo brasileiro, que emerge dessas pesquisas de opinião, é flagrantemente o de um estado de bem-estar social, chamado welfare state. Consciente ou inconscientemente, nosso modelo almejado de sociedade é o do desenho europeu, ou canadense ou japonês, baseado em serviços públicos universais, não o modelo dos Estados Unidos da América. Considerados os critérios usados pela pesquisa Datafolha, a grande maioria dos brasileiros, 76%, acha que o investimento do Estado é o que deve ser o motor do desenvolvimento econômico, contra 20% que atribuem esse papel à iniciativa privada. Da mesma forma, consideram como fato dado que saúde e educação são deveres do Estado. Esperam desse serviço gratuidade e qualidade.
uma maioria esmagadora de 90,5% dos brasileiros considera a distribuição de renda do país muito injusta, ou injusta 45,5%, contra somente 6,6% que a consideram justa. Esses dados se harmonizam perfeitamente com outra pesquisa, a Oxfam Datafolha, que revelou que 91% dos entrevistados concordam que no Brasil poucas pessoas ganham muito dinheiro, enquanto muitos ganham pouco. Além disso, 72% dos brasileiros apoiam o aumento da carga tributária sobre as rendas das pessoas de altíssima renda. Aspiramos, para nós e nossos filhos, a um padrão geral de renda e consumo característicos da classe média. Então, as bases do país que a grande maioria dos brasileiros quer estão dadas. O Estado de bem-estar que garanta saúde e educação pública de qualidade para seu povo, que tenha capacidade de planejamento e investimento na economia, que garanta uma distribuição mais justa da riqueza e uma sociedade civil mais rica, com uma economia baseada na livre iniciativa. No entanto, apesar de os valores almejados serem similares aos da social-democracia europeia, os caminhos para construirmos a sociedade sonhada pela maioria dos brasileiros terão que ser próprios. Terão que ter seus pés bem calcados na realidade de um país latino-americano do século XXI. Temos que traçar nossas metas a partir da nossa realidade objetiva. E sejam quais forem nossos caminhos, para viabilizar esse país que queremos, não há alternativa que não seja voltar a crescer, e crescer muito, porque ainda não produzimos riqueza suficiente para sustentar nossas aspirações. Brilhante, né? Acho que é bem do que a gente está discutindo aqui sobre qual o projeto e o país que a gente quer e quais as bases, né? Onde ele vai se fundar. Débora, por favor. Legal que o Ciro traz aqui como referência o que o povo brasileiro quer, né? Porque a gente ouve repetidamente que o nosso povo é de direita, é conservador, e aqui ele traz de forma muito objetiva, que é uma coisa muito mística ainda no povo brasileiro, que não entende direito o que é esquerda e direita, que não entende direito essas definições que são simplesmente usadas para manipular mesmo esse pensamento, né? Então, a gente traz aqui dados de pesquisa da Datafolha 2017, desse Latino Barômetro 2015, mas que a gente tem pesquisa atual de 2022 corroborando esses dados que já traz aqui, né, e ainda aumentando essa margem. Igual aqui a gente tem 80% do pessoal querendo serviço público de qualidade, 90% achando tributação injusta, e esses números são ainda maiores hoje em dia, né? Então fica bem claro, realmente, o Ciro fala aqui, fica bem claro as bases desse projeto econômico, político, social que o povo brasileiro quer e almeja, né? E aí depois que ele vai destrinchar esse projeto, assim, só falta conectar, né? O povo brasileiro quer isso, o projeto está aqui, vamos ligar isso aí, gente, vamos linkar as coisas. É interessante o que você trouxe, porque um dos dados que ele traz é justamente que na verdade, o povo brasileiro ele é conservador nos costumes, não na economia. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque apesar de todo o mal do neoliberalismo, dessa história de que seja seu próprio empresário, dono do seu negócio, essa coisa também da meritocracia que está sendo incutida principalmente em algumas classes sociais do Brasil, a gente vê que a grande maioria da população quer esse estado de bem-estar social, tal qual o Ciro colocou aqui, e que um estado que realmente tenha sua parcela de oferecer os serviços básicos para o nosso povo. E que foi o exemplo que eu dei da construção do SUS. Eu acho que isso é um exemplo muito forte e de onde vem a nossa Constituição, nosso projeto social democrático. E é muito interessante porque me remonta a uma frase do Brizola que diz, a frase mais célebre dele, diz assim, que nossos caminhos são pacíficos, os nossos métodos democráticos, mas se nos intentam impedir, só Deus sabe nossa obstinação. E eu acho que isso é muito o espírito do nosso povo, né? O nosso povo, ele tenta traçar um caminho pacífico, acho que na maior parte do tempo, apesar da polarização de agora, a gente tenta buscar essa democracia, esse estado de bem-estar social, mas a gente tem que ser obstinado, né? Eu acho que o projeto nacional ele traz essa obstinação para a gente conseguir alcançar efetivamente essas questões. Eu acho muito importante quando
e um dado que eu acho que é interessante, que é quando o povo, dessa pesquisa do Latino Barômetro, entende de que é importante que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. É a distribuição justa. E a gente vê como esse nunca foi feito no nosso país, mas isso está no nosso entendimento básico. Ninguém precisa ser economista para defender uma questão dessa, que é de distribuição de renda, é uma gestão mais democrática e igualitária dessas questões. Eu acho que isso é muito importante. E que a gente comece também a pontuar isso mais dentro do projeto, porque isso traz as pessoas para essa discussão, de que é o único projeto que está se propondo a revisar os privilégios de uns poucos, para que a gente consiga melhorar essa distribuição de renda, a gente consiga realmente trazer os investimentos necessários para saúde, educação, segurança e trabalho, que são os pontos centrais, né, desse projeto. Só um comentário com relação ao que você falou. Ele traz aqui no livro que apenas 6,6% consideram justas, né? Justa a divisão de renda. Eu fico imaginando quem são esses 6,6% que considera a distribuição justa? Será que é aquele pessoal que que se beneficia, né, da exploração dos outros 93,4%? Provavelmente, né? É o pessoal endinheirado. Só eles se consideram justos. Ou de algum Alphaville aí da vida. Enfim. Então é isso. Então, acho que antes da gente finalizar, eu queria só que cada um falasse desse ponto que ele coloca, o Brasil que queremos, né? Depois ele vai refletir sobre o Brasil que nós temos e sobre o que fazer. A gente já está discutindo sobre um pouco do que fazer, mas eu queria perguntar para vocês, o Brasil que vocês querem, bem fantástico. Vai lá, João. Tanta coisa que é até difícil, né? Porque realmente o Brasil que a gente tem está muito distante do Brasil que a gente merece e o Brasil que a gente quer. Mas eu acho que é um Brasil principalmente justo, e justo nas oportunidades, com tratamento mais igual possível entre todas as pessoas diferentes, e que a gente possa sonhar, né? Não possa apenas se contentar em sobreviver e sobreviver no dia a dia e comer. Isso é o básico demais. A gente não precisa preocupar com, não deveria precisar preocupar com isso. Eu acho que é um Brasil que a gente possa sonhar em ser cada vez mais, simplesmente isso, né? Mais como pessoas, mais como nação, mais como povo, mais como país. Esse é o Brasil que eu quero, um Brasil que a gente não se contente com o que a gente tem e com pouco, que seja uma coisa básica. A nossa sobrevivência não precisa ser, a gente não precisa lutar para sobreviver. Seja um país que a gente possa realmente sonhar em ser o que a gente queira ser. Muito bom. Débora, querida, o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero é um Brasil que diverso, que a gente já é, mas que respeite essa multiplicidade, essa diversidade, que conviva em harmonia com essas diferenças, em respeito, inclusive, com o meio, que é com a natureza, respeitando com dignidade, com respeito consigo, com o outro e com o coletivo, que respeitem nossos povos originários, que respeitem todas as mulheres, todas as populações, na verdade, minorizadas, né? Porque elas não são as populações minoritárias, elas são, né? Elas são a maioria da população, mas que elas são, por conta das características, são minorizadas, mas basicamente que as pessoas, que haja humanidade, que nós consigamos recuperar na nossa humanidade, que acredito que a partir do momento
que a gente recuperar isso, ou tomar decisões considerando que somos humanos, acredito que as decisões serão mais boas, justas, fraternas, enfim, mas a gente precisa resgatar isso, nossa humanidade. Com certeza. País, na verdade, que usa o ser humano como o projeto seja o ser humano como fim, não como meio. Eu sempre falo isso com relação à economia, né? Mas é basicamente isso. Né? Que tenha o ser humano como um fim em si, e não como um meio para obter riqueza, que não vai servir para coisa nenhuma. Muito bom, gente. Então, acho que antes da gente finalizar, eu queria que o João fizesse algumas indicações de livros que ele gostaria de falar para a nossa audiência. Por favor, João. Eu vou fazer algumas indicações aqui que meio que traduziram nossa conversa e tiveram no meio dela o tempo inteiro, né? Não sei se já trouxeram aqui. Que até essa conversa me suscitou também, que o Brizola falava que nós, pedetistas e trabalhistas, né, são como uma planta no deserto. Basta uma gota de orvalho para nos alimentar por muito tempo. Então, eu trago aqui a biografia El Caudillo, do Brizola, que é uma das melhores biografias dele. É muito boa, vale muito a pena ver do que esse cara, né, que fez até, teve uma homenagem há pouco tempo atrás, o nascimento dele, ontem, homenagem também pelo tempo já que ele faleceu. E é um cara que, né, perpassa a história do nosso Brasil, do PDT também, do nosso partido, que é fundamental para a gente entender o que ele já fez e o que ele chama, no Ciro traz, em algum momento do livro, essa coisa de ter um projeto autóctone, né, uma coisa brasileira, e o Brizola falava também da social-democracia, mas com uma pimenta revolucionária, uma pimenta brasileira, e é importante para a gente entender um pouco de Brasil e de Projeto Nacional de Desenvolvimento com a visão do Brizola também. É uma coisa que perpassou nossa conversa, né? E aí um outro exemplo que eu acho muito básico, espero que já tenha passado por aqui também, que é o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, que ajuda a gente a entender essa miscigenação e por que o Brasil é esse país tão grandioso, né? Porque o nosso povo realmente é o lado forte do nosso país. E é o povo que eu amo, e como eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu acho que o problema realmente que tem falhado é a nossa política. Até vocês mencionaram, se a coisa desse errado, eu sairia do Brasil. Eu afirmo que eu nunca sairia do Brasil, nunca vou sair por causa desse povo aqui, que realmente é um povo que eu acho que é muito valoroso e com potencial muito grande, que quando a gente romper essa barragem, descobrir, a gente vai ser realmente um país para ser admirado no mundo inteiro. Eu trago um último exemplo um pouquinho diferente dessa linha desses grandes brasileiros, que é um livro de um amigo meu, aqui de Belo Horizonte, que baseou a tese de doutorado dele, que chama A Condição Periférica, do Tiago Canettieri. É um amigo meu, ele até tem um perfil no Twitter também. Ele vai fazer uma reflexão muito legal da condição capitalista do mundo e a condição periférica que o Brasil está nesse próprio capitalismo. Né? E é uma condição até, infelizmente, é uma condição que a gente não consegue sair dela, né? É um livro mais acadêmico, assim, mas ele é muito interessante, eu acho que vale a pena. Ele está até vendido de forma, assim, relativamente barato, então é um livro que vale a pena a gente aprofundar. Ele traz uma discussão muito densa, mas muito importante também para a gente pensar. É um livro um pouco pessimista, pelo momento até que a gente está, e por essa condição periférica que a gente ocupa ainda no mundo e no próprio capitalismo, mas ele é bem legal para a gente refletir vários pontos que até o projeto do Ciro abarca também. Indicações ótimas, 3 grandes autores brasileiros. Não conheço o Tiago, mas já está aqui na minha lista. Vou colocar aqui na minha lista de leitura, que é infinita. Eu não sei a de vocês, mas a minha ela só cresce. Isso que é bom, né? Que livro nunca é demais. Então, deixar o nosso agradecimento, João, por ter participado, ter topado essa conversa. Acho que foi muito bacana, foi muito produtiva. E da gente renovar as nossas esperanças. Então, em nome do Dever da Esperança, o coletivo, e também em nome do Leituras, deixar o nosso agradecimento pela sua participação. Tá bom, querido? Eu que agradeço, Gui, Débora, muito obrigado por essa oportunidade e estamos juntos aí por um projeto nacional de desenvolvimento e pelo Brasil que há de ser. Com certeza. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo aqui que a gente teve maravilhoso, e eu acho que ele foi maravilhoso,
deixa aqui seu joinha, curta, né? Compartilhe com seus amigos, deixa aqui comentários, dúvidas, sugestões. Se vocês quiserem participar também, a gente promove a leitura do livro de forma conjunta nos spaces do Twitter aos domingos, geralmente às 20 horas. Acompanhe a leitura com a gente e deixe sugestões que a gente vai adorar conversar com vocês. E, João, brigadão pela participação, viu? Por você ter topado, foi muito legal. Mesmo, obrigada. Eu que agradeço, gente. Então é isso, gente. Tchau. Ótima semana para todo mundo que estiver assistindo. E até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.